Desse vídeo para a gente falar um pouco sobre o nosso resumo do estudo de Gênesis, né? Começamos com a criação, onde Deus ele cria os céus e a terra e ele separa águas de águas, né? Ele torna a terra fértil e ele cria o homem e a mulher, né? A partir daí, nós vimos que com o pecado de Eva, o pecado entra no mundo, o pecado e a morte. E aí nós temos a história de Caim e Abel. Abel, que era pastor de ovelhas, e Caim, que era lavrador, né? Um dia, os dois oferecem uma oferta ao Senhor e Deus rejeita a de Caim e aceita a de Abel. Só que Caim se enfurece com essa situação e resolve matar o seu irmão, Abel, né? Por conta disso, Deus, ele faz com que Caim seja fugitivo na terra de onde ele morava, e ele vai morar para a terra de Nod. É engraçado porque aí ele dá origem a um homem que foi tremendamente aceito por Deus, e ele andava na contramão do mundo, e esse homem foi Enoque, né? Enoque, que agradou tanto o coração de Deus ao ponto de Deus recolher ele para si. Enoque foi então arrebatado pelo Senhor, né? A grande probabilidade é que Deus também estava livrando Enoque do que estava por vir, que era o dilúvio. E aí nós vimos a história de Noé, né? Noé que com toda a sua família entraram na arca, e essa foi a grande missão da vida de Noé, que era crer que o Senhor livraria a sua família, construir uma arca e ser realmente conduzido pelo Senhor nessa situação toda, né? E realmente Deus extermina a terra, né? Com um dilúvio onde as águas brotavam da terra e choveu por 40 dias e 40 noites. A partir daí começa uma nova geração e nós vimos os patriarcas da Bíblia. Primeiro com Abraão, né? Abraão que se casou com Sara e Sara era estéril. E os dois resolvem que Abraão se deitasse com a serva de Sara, Agar, e tivesse um filho, né? E esse filho foi Ismael, o filho não da vontade plena do Senhor, né? Mas nós entendemos que foi a vontade permissiva de Deus. Só que um dia Deus resolve abençoar Sara com o filho da promessa, e esse filho foi Isaque, né? Só que aí é chegado o grande dia, o dia de que o Senhor testaria a fé de Abraão. E realmente, quando ele sobe ao monte para sacrificar o seu único filho, Deus não permite que isso aconteça, e manda no lugar um cordeiro, né? A partir daí, nós vemos que o Senhor livrou Isaque, e Abraão começa a ser reconhecido até hoje como o pai da fé, né? Depois disso, nós vimos então toda a vida de Isaque. Isaque que se casou com Rebeca. Rebeca também era estéril, mas ela foi escolhida para gerar duas gerações, né? Onde na sua gestação ela indaga ao Senhor, ela fala: Deus, mas o meu ventre se mexe demais, né? E isso me assusta, e Deus diz a ela: não se preocupe, porque duas nações estão lutando dentro do seu ventre, né? E o maior servirá ao menor. Isso realmente aconteceu quando os dois crescem, Jacó e Esaú, né? Esaú, que era primogênito, vende a sua primogenitura quando estava voltando da caça, e o seu irmão prepara um prato de lentilha e ele troca a primogenitura por um prato de lentilha, né? Jacó se utiliza dessa brecha, dessa autorização de Esaú, e resolve enganar o seu pai Isaque para que Isaque o abençoasse no lugar de Esaú, né? E quando Jacó se dá conta de que Esaú poderia matá-lo por conta disso, ele resolve sair fugido, né? E ele vai para a terra de Labão, seu sogro, onde ele conhece Raquel,
sua futura esposa, e Lia, né? Jacó trabalha por Raquel, mas o seu pai dá em troca Lia, porque Lia era mais velha, né? E o costume era que a mais velha casasse primeiro. Então, ele trabalha 7 anos para ter Raquel, mas se casa com Lia. Mais pra frente, trabalhando mais 7 anos, ele tem Raquel. Então agora ele tem Raquel e Lia. Só que Lia dava filhos a Jacó e Raquel também era estéril, né? Ao ponto de invejar a sua irmã. Só que um dia Deus também se lembra de Raquel e o abençoa, né? E ela dá à luz a José. Nessa história toda, Deus começa a abençoar muito Jacó e a sua família na terra onde ele está, né? E ele começa a se enriquecer e o seu sogro começa a invejar Jacó, né? Por conta disso, ele pega toda a sua família e resolve voltar para a terra dos seus pais. Quando ele sai para voltar para a terra dos seus pais, ele sabe que talvez ele encontraria com Esaú, né? E talvez Esaú pudesse ainda estar enfurecido com ele. Então nós vimos que no meio do caminho um anjo visita Jacó e Jacó luta com um anjo. E o mais interessante que acontece nessa luta toda é que Deus troca o nome de Jacó para Israel, né? Que significa aquele que luta com Deus. Então o anjo se despede e realmente é chegado o grande momento, onde no meio do caminho para a terra dos seus pais ele encontra com seu irmão Esaú. E o inesperado acontece, né? Eles se abraçam e os dois choram. E nós ficamos imaginando que Deus pode ter trabalhado o coração de Esaú enquanto o anjo visitou Jacó, né? Então, nós vimos o grande livramento de Deus para Jacó e o quanto Deus inverteu essa história toda, né? De maldição em bênção, né? De enganação para alguém que daria início ao povo de Israel, né? Isso é bem interessante, porque aí nós começamos a falar sobre o José, né? O seu filho amado, onde os seus 11 irmãos invejavam ele. Invejavam porque ele era o mais amado, era o mais desejado pelo seu pai, né? Então seus irmãos decidem armar uma cilada e José é vendido para a terra de Potifar, para a casa de Potifar. E lá, a esposa de Potifar, ela arma uma cilada para José e José é preso ao cárcere, mas mesmo no cárcere ele é um grande líder, né? É engraçado porque ele não perde a sua essência, ele não perde a intimidade com o Senhor, ele não perde quem ele é, né? Mesmo nas situações que ele viveu até o momento, mesmo preso, ele ainda é um grande líder e ainda é alguém muito temente ao Senhor. E o que acontece é que o padeiro e o copeiro de Faraó são presos também, e ele interpreta os sonhos dos dois. Quando o padeiro é solto, Faraó diz a ele que teve um sonho e que precisa ser interpretado, e aí o padeiro se lembra de José, né? José então interpreta o sonho de Faraó e Faraó decide permitir que abaixo dele só exista José, o governador do Egito, né? Engraçado porque aí José ele traz uma grande lição para todos nós, né? Quando seus irmãos saem da sua terra em busca de comida no Egito, né? E ao invés de José ele matar os seus irmãos, ao invés de humilhar os seus irmãos, ele acolhe os seus irmãos, ele perdoa de certa forma os seus irmãos e pede para que toda a família vá morar no Egito. E aí começa o povo de Deus dominando aquela terra, dominando o Egito, né? Dando origem ao novo povo, o povo de Deus, né?
Engraçado que José foi a chave, a ferramenta, o canal do Senhor para que o povo de Deus começasse a entrar na terra onde Deus gostaria que o povo estivesse. A terra que seria de opressão, mas a terra onde levaria o povo para a terra de Canaã, onde toda essa trajetória aconteceria, né? Então nós podemos ver que a grande história de José é que mesmo em situações em que ele pudesse se colocar como alguém que fosse injustiçado, alguém que fosse desprezado pelo Senhor, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu o temor ao Senhor, ao ponto de ser o propulsor de todo o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, né? Então, galera, eu espero de verdade que a gente continue a estudar sobre tudo isso. Não para que as histórias fiquem na nossa cabeça, mas para que Deus comece a trazer à nossa memória, no momento oportuno, todas essas palavras, né? E que as palavras da Bíblia comecem a ganhar forma e vida através da nossa vida. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero muito que a gente estude Êxodo, que vai falar sobre agora toda a trajetória do povo de Deus, né? Saindo do Egito e indo para a terra que realmente o Senhor preparou para eles. Amém? Gente, grande beijo, obrigado por ter me escutado até o fim. Eu já amo a vida de todos vocês. Deus abençoe, galera!